Senhoras e senhores, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Cine Sofia. Tragam as crianças pra sala, meus amigos! A sua chave mental, é chave mental? Não. O nome é Chave de Leitura. Chave de leitura. Chave mental. Chave mental parece nome de golpe de anime, né, cara? Então, seria um bom golpe esse. Desculpe, Chave mental. mestre. Me desculpe, mestre. Terei que usar a chave mental. Terei de usar a chave mental. Cara, isso é muito nome de anime. Aí começa a escorrer sangue pelo nariz do inimigo e ele cai morto, tá ligado? Pior, velho. Acabou, velho. É o golpe, é a chave mental. De onde eu tirei chave mental, cara? Excelente nome. Muito bom, cara. Cara, então vamos trocar uma ideia aí sobre uma coisa. Nossa senhora do céu, acabei de ver uma charge do Dahmer aqui, que era. Não podem fazer isso. Não podem fazer isso com a nossa democracia. Esse é o canal pornô. Cara, tem uma do Dahmer. Que horror, isso aqui, deixa eu só abrir aqui. Isso aqui é a capa do meu Twitter, que é Por Quanto Tempo o Advogado Teles Riu. No primeiro quadrinho, assim: um homem quebra o dente ao morder uma azeitona de empada. Advogado Teles ri durante 8 minutos. Um rapaz quebra a bacia em um parque de arvorismo. Advogado Teles ri durante 2 horas. 300 pessoas comem maionese estragada em um casamento. Advogado Teles ri durante 6 dias. Meu Deus, cara. Que horror, né, cara? É um mundo muito caótico, cara. É um mundo caotíssimo. Ó, enquanto a gente tá conversando aqui sobre um tema horroroso, que é a usina nuclear, Chernobyl, Carnaval 4, a gente quer tentar explicar pro nosso ouvinte por que existem usinas nucleares, como elas funcionam melhor, o que foi de verdade Chernobyl, que é a série do momento, né? Uhum. Aqui está, entre as hashtags mais buscadas, coisas absurdamente aleatórias do tipo libertem Lula e Paulo Oliveira. Força Família Von Sperling. Hernani. Quem é Paola Oliveira? É uma atriz Paola dele. Oliveira, eu cliquei aqui porque eu também não conhecia, pra ver como a gente tá por dentro do mundo, né? Eu cliquei aqui pra saber quem é Paola Oliveira. E a Paola Oliveira, ela é uma atriz da Globo, cara. Ah, é uma mina dessa. Ah, eu acho que eu sei quem é. É uma magrinha. É uma magrinha, eu sei. Aham. É uma magrinha. Você sabe quem é? Sim, fez um filme com o Gianecchini, eu sei quem é. Aham, tô ligado. O grande... Como é que chama? A grande contribuição dela foi aparecer de biquíni na TV. Aí ela tá entre os mais citados aqui, junto com Lula, Ramírez, Hernani. E Força Família Von Sperling, que eu também não sei quem é. Von Sperling? Não sei também. Não faço nem ideia, cara. Cara, nós dois somos os 2 piores youtubers da face da Terra, cara. Não, os 2 melhores, cara. Os piores, a gente não sabe nada acontecendo, cara. Você vê quem é Paulo Oliveira, pelo amor de Deus, velho. Cara, eu tô rindo do nome do procurador da República aqui, cara. Januário Paludo, porque... Paludo em espanhol, né? Pra quem não sabe, é um homem com um grande membro, né, cara? E, pô... Cara, acho que eu só ri tanto assim, cara. Naquela vez, não sei... Deixa eu só ver, só rapidão aqui. O nome do cara... O nome do cara... Paul Molins, cara. Cara, é muito humor de quinta série isso, velho. Cara, Paul Molins, cara. Isso cara, eu me deitei rindo disso aí. Eu não sei quem é que é esse cara, é um advogado, acho que é. O nome do cara é Paul Molins. Que nem esses dias eu ri o nome de um cara. Eu não vou falar o nome do cara, que daqui a pouco o cara tá escutando e processa a gente, né? Mas ele é da região aqui, eu não vou falar de qual profissão ele, né? Qual profissão ele desempenha, que o sobrenome dele é Shimail, cara. Só que Shimail é uma maneira dos norte-americanos, uma regra, uma gíria, né? Que é hermafrodita, tipo, né? É, um transexual, hermafrodita. Tipo, o cara, o sobrenome do cara é Shimail. Pobre. Isso é muito quinta série, cara. Na quinta série sofreu, né, cara? Mas imagina, cara. Paul Molins. Então, agora, depois da gente falar do Paul Molins, do Januário Paludo e do Shimail, a gente começa, então, o nosso podcast. Vamos lá, então? Vamos que vamos. Solta a vinheta, Marcelo! Seriedade agora, seriedade. Usinas nucleares.
A série da semana que tomou de assalto todo mundo é a Chernobyl. Eu publiquei um texto no Cine Sofia no comecinho da semana, segunda-feira, falando sobre o acontecimento, porque até onde eu vi, e né, confirmei aí o Paranauê, Chernobyl tá sendo a série mais bem avaliada do IMDb, cara. Superou, e bem superado, Game of Thrones, que ok, né? Parece não ser tão difícil assim por conta da última temporada, mas também superou Breaking Bad, velho. Ah, não, essa aí é mais cascuda, né? Não é qualquer coisa, tá ligado? Não, tá louco. Até a gente botou aqui no site a notícia e também eu citei novamente aqui no artigo que parece que a nota mais baixa de Chernobyl no IMDb é 9.4, velho. A mais baixa. Mais baixo. Sim. Mano, os caras assim, ó, é muito bom. Tem um elenco bom, né, cara? Atores muito bons, atores europeus muito bons, que infelizmente não ganham tanto o destaque que merecem, mas chamando atenção pro Jared Harris, se eu não me engano, que é um dos caras, dos cabeças ali, dos principais, que ele fez o Moriarty no último filme do Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr., né, cara? E foi uma isso excelente... Não é pouca coisa. Não, foi uma excelente escolha pro Moriarty, cara. Não, isso não é pouca coisa. E aí, bom, com essa pauta, diga-se de passagem, essa pauta não foi determinada por nós, né? A gente fez uma votação no Instagram aqui do Cine Sofia. Isso. E entre, né, qual seria a nossa pauta dos vídeos. E os nossos, enfim, seguidores decidiram que seria Chernobyl. Aí vou eu pesquisar sobre a série, assistir a série e tal. Pra minha surpresa, esses portais de notícia aí da internet afora estavam falando a mesma bobajada de sempre, que é um bagulho que tá me irritando, deve te irritar também, Jerônimo, não sei. Que é o cara que vai fazer a resenha e ele fica tentando adivinhar qual foi a intenção do diretor quando fez tal episódio, tá ligado? Ah, não, se tu quer te irritar, então assiste o canal do Nerd lá, cara. Nossa. Ah, não, aquele maluco lá, pelo amor de Deus, velho. Fake news do mundo nerd, né, cara? Até no mundo nerd tem, né, cara? Não sei se tu viu essa semana que ele botou no Twitter lá que ele achou que os caras tinham trazido aquele Sargento Farur, aquele cara do Paraná lá, aquele velho que fica falando que vai bater nos bandidos, vocês sabem? Sei. Que ele disse que chamaram o Farur pro fazer uma ponta em Vingadores 4, cara. E ele botou um cara lá no fundo, assim, que, tipo, é a cara do Farur, tipo, e ele confirma, tipo, ele bate, não, é o Farur sim, não sei o quê, eu tenho fontes que me dizem isso. Pô, como assim, cara? Como assim, velho? Ele disse, uns 3 meses antes de lançar o Vingadores 4, ele disse assim, a Vingadores 4 não vai ter viagem no tempo. Não teve, né? Esse maluco é muito chato, velho, eu não gosto dele também. Mas voltando ao assunto. Esse cara aí é porra. Bom, enfim, aí eu fui ver tal, o que o pessoal andava falando sobre a série, viu o de sempre, e aí fui fazer nossa resenha, e aí daí nasceu também a pauta do podcast que tu tá ouvindo agora. E a pauta é bem essa, velho, tipo, por que existe usina nuclear? Por que a gente tem necessidade de ter um treco desse? Saca? De onde veio isso? Aí eu, mais uma vez, né, fui fazer minhas pesquisinhas aqui e descobri umas coisas interessantes. Não sei se tu manjava dessa, Tirone. Divida conosco. Usina nuclear é considerada energia limpa. Sabia dessa? É que assim, ó, na realidade, o que gera energia não é exatamente a energia nuclear, né? Exatamente. Porque o que acontece? Eu não quero te atropelar, porque de repente tu vai explicar como é que gera energia, né? Não, pode falar. Não, porque o que gera energia é um núcleo ele é, digamos assim, ativado, né? Isso gera calor e eles esquentam barras de aço, do metal, né? E com calor... Hã? Eles aquecem água. Isso, água daí, limpa. Exato, Daí com essas barras esquentadas numa temperatura altíssima, eles mergulham essas barras em água e o vapor é que gera energia. Na realidade, a energia nuclear é o steampunk, né? A energia é vapor, né, cara? Exato. Por conta disso, como ela não gera resíduo, por mais estranho que possa parecer, a usina nuclear é considerado não só uma fonte de energia, mas segundo o site da revista Época,
é considerado a maior fonte de energia limpa na Europa e nos Estados Unidos, velho. Mas também se dá uma merda. Tem o, né? Tem esse problema. 20% da energia nos Estados Unidos e na Europa é gerado por energia nuclear. Tá, me tira uma dúvida. E o que é... como que ela gera o lixo? Como que é gerado o lixo nuclear? Então, aí que tem esse problema, né, velho? Porque o lixo nuclear, ele é... Como é que chama? Não tem o que fazer, né, cara? Ele é gerado a partir da fissura dos materiais, né? Aham. E aqui, tá no site da... Super interessante aqui, você liga. Olha. O site fala que cada tipo de resíduo nuclear tem um destino diferente, dependendo da radioatividade dos materiais compostos. Então, o rejeito radioativo, que é o que sobra da fissura nuclear, é classificado em 3 tipos de problema: média, alta e baixa radioatividade. Entre uma gradação e outra, tal, a radiação aumenta cerca de 1000 vezes, o que é, enfim, é pouco. No Brasil, a gente tem apenas depósitos provisórios, tá no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. E o único depósito permanente, que é onde o resíduo nuclear fica pro fim da vida dos tempos, tá em Goiás. O lixo nuclear, de fato, são as pastilhas gastas de urânio. Uhum. Elas vão sendo empilhadas em uma piscina de resfriamento, bem do lado do reator onde são usadas. E depois, essas piscinas são cercadas por várias barreiras de aço, chumbo e concreto e vão sendo transferidas para esses depósitos provisórios ou permanentes. Aqui, aí, repito, né? No Brasil, a gente tem os depósitos permanentes, um depósito permanente em Goiás e 3 provisórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Mas basicamente é isso. Tipo, é o resíduo de urânio que foi gasto depois de ser fundido lá o núcleo desse átomo e esquentado as barras de ferro. Aí depende de como tá esse urânio, como ele foi gasto, pá, e aí depois ele é descartado. Isso não tem o que fazer com isso, né, cara? Não tem, Não tem, velho. Não tem, né? Não tem como tu, tipo, vou fazer isso aí, vou pegar e vamos supor, vou derreter. Por exemplo, até o plástico é um troço completamente sujo, um troço que é extremamente agressivo para a natureza, mas mesmo assim, se tu pega o plástico, vamos supor que tu pega um grande carregamento de lixo de plástico, tu consegue transformar em polímeros, né, que é tipo um arrozinho, assim, que os caras transformam e aquilo ali tu consegue vender para gerar outros produtos, né, então, de uma certa forma, tu consegue, enfim, tu consegue destinar o plástico para alguma coisa, fazer mais plástico, né, para fazer outros produtos, mas tu consegue destinar. E já o lixo radioativo, tu não consegue fazer nada com aquilo, né, cara? Nada. Ele foi gasto e utilizado em fim de papo. Eu ouvi dizer uma vez, Rafael, que grupos terroristas utilizavam esses resíduos, né, esse lixo nuclear para fazer armas, assim, armas meio que estilo, o cara faz a arma estilo MacGyver, assim, faz projéteis para canhões e etc, com dejetos radioativos, né, que os caras... Sim, porque ele ainda tem uma certa quantidade de radiação que fica sendo emitida, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, se o cara dá um tiro com desses canhões e etc, né, Isso. E o projétil cai lá dentro do tanque do inimigo lá e lá esquenta numa temperatura altíssima, mata os caras queimados, né? Ou então ele simplesmente espalha a radiação pelo local. Exatamente. O que poucas pessoas sabem é que o urânio, que é o material que é enriquecido para poder ser feito esses materiais radioativos, ele é um elemento natural mais abundante que a prata, sabe? Nossa, que loucura, cara. O difícil é a tecnologia para enriquecê-lo e esquentá-lo. Uhum. Mas os países que têm essa tecnologia têm um recurso energético super abundante. A França usa... acho que eu até comentei antes contigo, né? Eu arrisco em dizer que, sei lá, 80% da energia da França é gerada através de energia nuclear, né? A Europa como um todo, mas a França acho que se destaca nisso aí, né? Então, um dos motivos... Essa minha porcentagem que eu usei para trazer essa porcentagem para o público aí é a mesma fonte aí que muitos youtubers usam, né? Simplesmente tiram da cabeça, porque eu não sei se é 80%, né, cara? Fonte,
Vozes, vírgula, da minha cabeça. Pior. Demais, né, cara? Mas eu sei que é bastante, né, cara? Eu sei que é bastante. Por que a usina... Um dos motivos, né, de a gente ter uma grande quantidade de usinas nucleares espalhadas no Brasil e no mundo é o fato de que, ao contrário das energias eólicas ou das usinas movidas a água, a usina nuclear ela não depende de geografia, né, não depende de clima. Você só depende lugar, né? Exato, você depende apenas de componentes tecnológicos. E depende aí, de um prédio, né? Depende de um prédio ali pros caras fazerem, né? É isso. E aí você pega um país, por exemplo, como... País não, desculpa. Territórios como o da Europa. Eu não sei se é verdade, porque eu lembro de conversar sobre isso na faculdade e nunca mais falar a respeito do assunto. Mas eu lembro muito claramente de um professor dizendo que todas as árvores da Europa são árvores replantadas. Não existe mais árvore nativa na Europa. Nossa, isso é muito triste. Meu Deus. Entende? A Europa só devastou todas as suas árvores nativas para depois ser refeita. Mas assim, eu lembro desse professor comentando, né, o nome dele é João Regis, ele é biólogo, ele é formado em biologia, tem mestrado em filosofia, doutorado em filosofia da ciência. Então ele manja do assunto, né? Eu lembro muito bem dele falando porque aquilo me impactou muito, né, cara? Pô, toda a Europa já desmatou a parada, velho. Certeza. Tá louco. E de acordo com o site do Greenpeace, esse movimento aí da Europa não tá no passado. Entre 90 e 2008, o consumo de produtos europeus forçou o desmatamento de florestas de uma área equivalente a toda a Irlanda, do norte e do sul. Tá. E que não é pouco, né? Não, tá louco, cara. Meu Deus do céu. E a gente vê, o europeu tem muito essa característica, né? E quem herdou isso foi o norte-americano, né, cara? É um verdadeiro tubarão, né? E dane-se, né, cara? Vamos fumar o mundo. Não, exatamente. É o que uma vez uns políticos aqui de Cambon, eu fui numa palestra que você estava falando sobre a Valitec, né? Que é um local aqui na nossa cidade que é utilizado para empresas, empreendedorismo. Inicialmente para ser de tecnologia, mas não sei se chegou a ser realmente se concretizar assim, né? E o Campus 3 da Fevale foi feito ali, né? E ele comentando como é que o pessoal fazia na China, né? Na China é aquela coisa. Precisa fazer um prédio para uma empresa, tal. Precisa desmatar. Dane-se, desmata tudo, depois a gente vai se preocupar com isso. E fim, né? Enfim, pronto. É isso. É. Deus o livre. Não sei porque eu tô rindo, porque isso é horrível, né? Não, é o tipo de coisa que é tão bizarro que parece até engraçado, né? Tá louco. Meu Deus do céu. Bom, o principal problema com os usinas nucleares, ao meu ver, e até coloquei isso no artigo que saiu aqui no nosso site, é o fato de que, estatisticamente falando, tudo aquilo que pode acontecer tende a acontecer. Né? Então, o exemplo que eu dei é o seguinte: você tem um dado que é constante e um dado que é inalterável. Por exemplo, que aviões tendem a cair. Então, se existe uma probabilidade de que um avião caia, em algum momento um avião cairá. E a cada avião que levanta e pousa sem acidente, a gente está mais próximo daquele avião que decolará e não pousará. Isso não é questão de pessimismo, né? Isso é questão de matemática, estatística. A mesma coisa vale para energia atômica, né? Se essa parada aí tem possibilidade de explodir, pode ser amanhã ou daqui a, 500 anos. Vai explodir. A gente teve em 86, né, um problema com Chernobyl, e acho que o outro problema que a gente teve com usina nuclear foi só em 2014, 2013, ali com Fukushima, né, no Japão. Isso, Fukushima. E agora, no ranking dos piores acidentes com radiação, Chernobyl ainda está em primeiro. Está em primeiro. Fukushima em segundo e Goiânia, né, em terceiro. Goiânia era até então o segundo pior acidente radioativo da história. E foi um ano depois de Chernobyl, né? Foi em 87, né? Mas por motivos diferentes, através de meios diferentes. Não teve nada a ver com usina nuclear. O acidente com o Césio 137 foi a partir de uma máquina de um consultório abandonado, um consultório de dentista abandonado. E os caras abriram, né, o núcleo ali, tiraram um troço de uma peça de chumbo e quebraram ali, porque, né, o brasileiro tem que fazer tudo do jeitinho brasileiro, né, cara? Não, vamos vender isso aqui para ganhar dinheiro, né? E abriram e tinha aquele pó, que é o césio, né, que é um isótopo, né, que é
que dava energia pra máquina, que ajudava a máquina a funcionar, etc. Aham. Né? E daí, a partir desse pó que se espalhou ali pela região, enfim, né? Deu no que deu, né? Foi uma altíssima contaminação, né? Por radiação. E aí os efeitos da radiação, eles são completamente previsíveis, porque por motivos óbvios, Imprevisíveis, né? são imprevisíveis. Imprevisíveis, é isso aí. Por motivos óbvios. Qual o motivo? Nenhum de nós sabe, por falta de pesquisa, né? Por falta de material de pesquisa, qual que é o efeito desse índice de radiação absurdo sobre a natureza e sobre a vida humana. A gente pega, por exemplo, um estudo que o Greenpeace lançou uns anos atrás, uma equipe de 60 cientistas da Ucrânia, Belarus e Rússia. Eles apontaram que as mortes provocadas por Chernobyl nesses 3 países é de aproximadamente 100 mil, velho. Não, é assustador, cara. E aí? Pode falar, desculpa. É de 100 mil. Nos últimos 15 anos, mais 60 mil morreram na Rússia. Em Belarus, na Ucrânia, né, que são os outros 2 países. Esse número pode chegar a 140 mil. Aí você vai somando, velho. 100 com 60, com 140, dá 200 mil de pessoas, assim, ó, de saída. Aí quando você chega aos casos de pessoas que tiveram uma contaminação relativamente pequena, esse número pula para 600 mil. E quando você chega no total de pessoas do mundo que foram afetadas à radiação, submetidas à radiação por conta desse acidente, mano, o número dá 2 bilhões de pessoas, com B de bola. É porque direto ou indiretamente, né? Não, essas são pessoas que foram submetidas à radiação de modo direto. Direto. Entendi. Esse estudo do Greenpeace, né? A gente vai disponibilizar aqui na bio do podcast. Estima-se que 2 bilhões de pessoas foram submetidas à radiação liberada pelo acidente, velho. 2 bi é muita gente, cara. Tu viu que a Rússia vai lançar agora a resposta deles pra série Chernobyl? Vi, e aí eles vão botar, na versão russa, eles vão botar o dedo na CIA, né? Tipo, sim, foi um espião da CIA que ocasionou, né, o acidente. Essa é a versão russa. Não, isso vai dar pano pra manga, cara. A gente vive um tempo onde a guerra narrativa dos acontecimentos parece que determina o rumo político da sociedade, né? Isso. Tá todo mundo cagando se é verdade ou mentira. Tipo, se a narrativa fizer sentido, as pessoas compram, né? Cara, e aquela coisa, a gente também não sabe se não é verdade, né? Porque pode ser que seja. Claro, eu não duvidaria nada, velho. Com certeza, pode ser que seja verdade. Porque, pô, um país que jogou bombas assim, sem mais nem menos lá no Japão, matou um monte de gente e até hoje ninguém fala nisso, né, cara? Ninguém. Olha, cara. É um troço assim, que ninguém fala, ninguém sabe. Se eles pediram desculpa, cara, de verdade, eu não sei. Eu não vi. Eu também. É o que nós estávamos falando, são várias coisas que os americanos simplesmente passam por cima, fazem vista grossa, né? Dentre elas, a Hiroshima e Nagasaki, o apartheid norte-americano, né, que tinha muito forte nos anos 60. Meu Deus, horrível. Ku Klux Klan, o massacre dos índios, o que eles fizeram com os mexicanos, que quase metade do território norte-americano era do México, eles simplesmente... É nosso. É nosso, pronto. Acordou um dia de manhã, então, isso é meu. Caras cretinos, né? Deus que me perdoe. Por favor, velho. Tá ligado que com esse podcast aqui a gente nunca mais entra nos Estados Unidos, né? E agora pra conseguir visto americano, eles pedem as suas impressões digitais na internet e através das redes sociais. Acabou. Não, e outra também é que outro fato que ninguém comenta. Não sei se você sabia desse fato, cara. 85% dos assassinos em série da história são norte-americanos. Cara, assim, ó, se pegar as merdas. Vale até um podcast, velho, porque tem esse dado horroroso de 85% dos assassinos em série. De cada 4 pessoas presas, uma é norte-americana. Tá ligado? Os caras têm 25% de toda a população carcerária do mundo. Ninguém fala nada. Tranquilo. Tem um documentário muito bom na Netflix sobre isso, que é o 13ª Emenda, que fala que não apenas são 25% da população carcerária americana, como a maioria delas é negra, por conta de uma brecha de lei, que é a 13ª Emenda, que permite você escravizar os presos para trabalho forçado, e que, coincidentemente,
essa 13ª emenda só passou a existir quando a escravidão foi abolida por conta da guerra da abolição da escravidão norte-americana, né? Uhum. Houve a guerra. E não apenas isso. Essa 13ª emenda apareceu com a abolição da escravidão negra e, coincidentemente, após essa 13ª emenda, a população carcerária começou a se tornar majoritariamente negra. Olha que interessante, né? Coincidência, não? Não, e eu tava vendo também, o pessoal tava falando sobre os acumuladores, né? Que é um problema, não que não tenha no mundo todo, tem no mundo todo, mas ele é quase que assim... Típico. Ele é típico norte-americano, né, cara? Porque assim, é um país onde tu compra as coisas por um preço muito baixo, e as coisas, pra te comprar as coisas é muito fácil, que não é só pela internet, porque aquelas lojas, grandes lojas deles lá, né? As stores. As stores, né? As lojas de conveniência. É muito fácil tu ir lá e comprar, pedir pro pessoal trazer em casa. E outra coisa que eu tava vendo também, porque isso tem inclusive programa de TV, né? Com os acumuladores ali, né? Aqueles... A Bruna adora, cara. Não, é bizarro, cara. A Bruna ama, velho. Ama esse programa. Problemas com obesidade mórbida, cara. Cara, eu vi assim, ó, casos assustadores de obesos mórbidos lá. Bizarro, né? Bizarro, cara. E outro também, pessoas com problemas seríssimos de pele, né? Tipo assim, aquelas pessoas que criam aqueles furúnculos, assim, que sai tipo uma pasta... Só quase que nem uma pasta de dente de dentro, assim, por conta da alimentação deles, né? Muito parece fast food, muito, né? Parece aquele sachê de maionese, né? Não, e outro problema seríssimo também, que também muita gente passa pano, faz vista grossa, que inclusive tem um documentário na Netflix, que é o Hunting Ground, que é o caso, assim, ó, que 90 e poucos % das mulheres norte-americanas já foram abusadas, né, sexualmente. Pois então. E nas faculdades é quase que 100%, cara, das meninas. Porque sempre é cara tipo do time de futebol, da fraternidade e tal, que estupra elas e ninguém fala nada, velho. E tudo isso, todas essas coisas que você acabou de comentar, nos leva pro fechamento do cast, que é a pergunta central. Por que existe usina nuclear, sabendo que essa porcaria tem um potencial destrutivo da humanidade inteira, tá ligado? E a resposta quem dá pra gente é um cara que já faleceu já, infelizmente, é o Rubem Alves. Ele foi a primeira pessoa que disse isso, né? Que eu ouvi, claro, não foi a primeira da humanidade. Que ele, tipo, tá no programa do Abujamra, Provocações, e o Abujamra pergunta: Rubem, se você tem uma coisa que você quer falar que você não disse nessa entrevista, que eu não te perguntei, fala agora. Aí o Rubem Alves fala: eu quero falar sobre energia nuclear. Eu falei, cara, mó aleatório, mano. Energia nuclear, os caras debatendo sobre educação, agora falando sobre energia nuclear. Aí o Rubem Alves fala: eu quero falar sobre energia nuclear porque só existe usinas nucleares, porque a gente tem uma demanda de energia gigantesco para poder sustentar o nosso modelo de consumo. A gente tem até um relógio aí que mostra quando que a Terra para de se renovar a partir do nosso consumo. Tipo, lá por setembro, outubro, a gente já esgotou os recursos naturais daquele ano. Então, os outros 2 meses que a gente consumir, o planeta simplesmente não consegue mais recuperar, porque a gente compra coisa, cara, que a gente simplesmente não precisa, mano. Com certeza. Vide os acumuladores. Não, e outra coisa, né, Rafael, por que eles fazem vista grossa, quando foi o caso que eu usei ali, por que fazem vista grossa, por exemplo, os estupros que acontecem dentro das faculdades? Porque o norte-americano, ele tem que vender, eles vendem aquela ideia, né, da high school, da college, né, o sonho, cara, inclusive, não vamos também falar, não vamos dar nome aos bois aí pra não dar rolo pro nosso lado, mas pessoas próximas a nós aí, do nosso convívio, que o sonho dessas pessoas era o que? Era trabalhar pros norte-americanos, pros europeus e tal. Tipo assim, eram pessoas que de repente olhariam pra eu ou pra ti, tipo assim, querem fazer um canal no YouTube, querem conseguir dinheiro com isso, Eu vou lá trabalhar pro norte-americano, pro europeu, que, tipo, trabalhar limpando a bunda das crianças deles. Isso sim que é ganhar, né, vencer na Mega vida. Sena. Vencer na vida. E isso eles conseguem botar isso na cabeça do cara do terceiro mundo com esse tipo de visão que a gente vê nos filmes lá, que tu fazer uma faculdade... Tem que ter enorme, né? Tem que ter casa grande. É um troço fantástico tu fazer uma faculdade norte-americana. Casa grande, carro grande, a geladeira estrumbada de coisa estragando, o armário com 1 bilhão de roupa que tu não usa nunca.
Tem um relatório do Greenpeace, eu não me lembro, não sei onde está aqui na internet, porque faz tempo que eu li. Mas é um relatório que todo mundo conhece, dizendo que se outro país consumir o mesmo que os Estados Unidos consomem, o planeta não aguenta, ponto. Exatamente, Fim. cara. O planeta acaba. A raça humana Mano, isso é bizarro, velho. A raça humana desaparece do mapa, porque não tem mais planeta pra sustentar isso, porra. Uhum. E tá todo mundo ok, e ninguém se revolta, não tem ninguém desesperado nas ruas. Como não, cara? Por favor, velho. Não, cara, agora a gente tá fazendo o fechamento, né? O fechamento final. Eu tenho um filme, inclusive um filme francês que eu separei aqui pra falar sobre, que ele mais ou menos ilustra um pouquinho sobre esse assunto, né? Momento recomendação. O nome do filme enfim, se a gente for usar a pronúncia americana, seria Grand Central, né? Ou pronúncia francesa, Grand Central, né? Olha aí, hein? Viu só? Que fala sobre um cara, né? Um jovem, sim, que parece ser um cara que não tem família e tal, e ele consegue um emprego numa usina nuclear, na França, né, e tal. E daí ele tá lá, né, e os trabalhadores dessa usina, eles moram todos juntos, assim, tipo num parque de trailers, assim, sabe? Então, todo mundo convive junto, todo mundo faz churrasco junto, né, e tal, brinca, bebe junto e tal. E ele lá começa a ser inserido dentro dessa sociedade. E daí ele se apaixona pela esposa de um cara lá, que é pra ser meio que tipo um chefe deles, assim, sabe? Ele se apaixona pela esposa do cara. Ele se apaixona loucamente por ela, né? Os dois, nossa, tem uma vida sexual bastante intensa. O cara ativa, tá? Parceiro, né, cara? Francês... Hã? Filme francês tem que ter essas coisas, né, cara? Nossa senhora. Nossa senhora. Se não tem, não é, pô... Não é francês. Não é francês. E ele, não, assim, o cara fica faceirão, né, cara? Pulando de alegria e tal. E ele, né, tá trabalhando nessa usina e tal. Só que o problema, cara, começa a dar um rolo, porque assim, ó, ele dá um ruim um dia lá no trabalho, ele comete um erro, e ele fica contaminado por radiação. E daí, no final do expediente, todo dia eles têm que fazer, tipo, um teste de sangue, né? Eles têm que tirar uma gotinha de sangue pra ver se eles não foram contaminados. E daí, só que ele fica pensando assim, se eu fizer o teste do jeito certo, os caras vai dar ruim. Vai dar ruim, os caras vão mandar embora, né? Porque isso é uma das... que era meio que obrigatório. Se tu fosse pego no teste, né, era mandado embora, justamente pra... Tu tinha que estar sempre limpo, né? Sempre limpo, por conta até da tua saúde, né? E daí ele pensa, mas se eu for mandado embora, eu não vou mais poder, né, sair lá com a fulana e tal, eles saíam escondidos pra ir transar no meio do mato e tal, então ele pensa, ele meio que mede isso, né, cara? Mas de um lado, eu tenho uma contaminação por radiação que tá me matando a cada dia, né? Porque daí o problema foi o seguinte, ele ganhou uma dose cavalar, assim, ó, e daí uma dose cavalar de radiação, né? Isso, e daí aquela dose que era a normal que eles tinham durante o dia, se somava aquilo ali, entendeu? Então daí ele começa a falsificar o teste dele, cara, porque ele quer ficar lá pra transar com a fulana. E, cara, o maluco começa a ficar, tipo assim, ó, tropeçando nas pernas de tão mal que tá, cara. Mas, tipo, cara, olhando você falar aí, velho, isso aí dá na mão de um psicanalista bom, isso aí vira meu amigo, vira livro, velho. Não, imagina, o cara sacrifica a própria vida pra poder continuar transando, velho. Certo que ela era muito bonita, né? Mas pra quem tá nos escutando aqui tem que saber que contaminação por radiação não se brinca, né, criançada? Então não é bem assim, né? E no episódio de hoje aprendemos que entre morrer por conta de césio ou urânio e transar com a menina bonitinha, com o rapaz bonitinho, prefira, né, evitar a contaminação por radiação. Claro. No episódio de hoje. E dá pra gente fazer uma metáfora muito forte, é isso que tu falou, né, cara? Que, tipo assim, a sociedade que a gente vive prefere se implodir, se destruir, pra não deixar de lado esses prazeres, né, que o consumo nos oferece. Eles preferem se implodir pra não deixar de lado isso, né, cara? Tipo assim, se a gente continuar produzindo plástico, por exemplo, em pouquíssimo tempo o mar a gente vai poder caminhar por cima do mar, assim, vai até poder ir até a África caminhando. De tanta tem garrafa. Problema. Não tem problema. Tem que produzir mete garrafa. Lá. No futuro só vai ter 3 religiões. Deixa no ar aí, porque é a frase de um grande pensador brasileiro. No futuro só terão 3 religiões. Descubram qual.
Procurem. Procurem que Esse é o easter egg da semana. Exato, procurem qual foi o grande pensador brasileiro que falou isso aí. E eu deixo uma recomendação aí pro pessoal que quer assistir um filme de 2013. É como eu disse, né? Grand Central. É com a Léa Seydoux, que é uma atriz francesa que tá fazendo bastante sucesso agora. Inclusive, ela fez o último filme do 007 e tá no novo jogo do Hideo Kojima aí, fazendo a voz de um personagem do jogo. Hideo Kojima, o pessoal entra no hype, né? Quem gosta de game aí e tal. Não é muito o meu caso, eu gosto de videogame, mas nem tanto. Mas pra quem gosta mesmo, tipo, quem é fã hardcore e fala de Hideo Kojima, os caras têm um orgasmo, né? Mas a gente já fez inclusive um podcast aí, o Jean já gravou sobre ele, né? Sobre ele. Não, mas assim, só pra fazer uma referência, né, pro pessoal que não conhece a Léa Seydoux. E ela fez o azul, azul é a cor mais quente, né? Mano, é a menina de cabelo azul. Quem não conhece esse filme aí, enfim, não conhece tem um conhecido nosso aí que diz que é um filme arte, né, cara? Mas tu sabe que, só agora não entra no assunto, mas ela... pouco tempo atrás saiu, né, os rolos aí, os problemas que ocorreram na gravação desse filme, né, que elas foram... Que não foram poucos, né? Não foram poucos, não sei se acho que tu deve ter visto, falando... Sim, eu vi. Por isso que tu falou, tu deve saber que tanto ela quanto a outra menina, elas foram abusadas sexualmente, né, inclusive... Não foram poucos. Na hora das filmagens e tal, né, por isso que o pessoal estranhava que quando ela foi receber os prêmios lá e tal, quando o pessoal elogiava o diretor o tempo todo, ela começava a chorar e o pessoal não sabia e tal, né. Não, o cinema francês, ele tem uns lances que tem que ser visto bem de perto, né? Não, tem que ser visto bem de perto. A gente tá vendo aí depois das polêmicas, o Harvey Weinstein e tal, que o cinema americano tem muito disso também, né, cara? Tem. Que eu às vezes acordo no meio da noite apavorado que eu tive com pesadelos com o Kevin Spacey, né, cara? Meu Deus do céu. Que cara que me dá medo hoje em dia, cara. A gente descobre aí depois de muito tempo que Beleza Americana, na verdade, é uma cinebiografia, né? Mais ou menos por aí. Mas é isso então, meu velho. Muito bom o podcast, hein? Hoje rendeu, né? Rendeu, cara. Rendeu. Ficou bacanérrimo. Recomendar a série também aí, Chernobyl, pro pessoal assistir, né? É a série da semana. Exatamente. E o nosso Dicas aí, que foi ao ar ontem, foi sobre esse assunto também, né? Aí, bom, na descrição do podcast que você vai ver aqui, no corpo do texto, um link pro nosso artigo, feito por este que vos fala. Modéstia à parte. Muito melhor do que se vê por aí. Verdade. Muito melhor do que se vê por aí. Então você vai ter aí o link do texto, para você poder dar uma lida enquanto ouve o podcast. E a gente vai botar também alguns links, né? Esses aí que a gente citou hoje, para você ver quais são nossas fontes de pesquisa, olha só. A gente brinca aí e tal, mas quando a gente vai fazer os nossos materiais para poder postar na internet, as fontes não são as vozes da nossa cabeça não, cara. Tipo, fake news não é com a gente, né? É verdade. Talvez a gente deveria correr mais atrás de fazer umas fake news, mas não. Melhor não. Mas não. A gente tá aqui há 2 aninhos, aqui a gente tem 1000 inscritos no canal, que é pouco, né? Pra internet é pouquíssimo, mas cada uma dessas pessoas sabe o trabalho que a gente faz, sabe que a gente se esforça, sabe tipo a qualidade que a gente tem. Então a gente cuida com muito carinho do pessoal que nos assiste, que nos segue. Mas o Facebook tem 40 mil curtidas, né, cara? Não é qualquer canal, não é qualquer um que tem isso aí, né? O site também tá bombando, né? Nosso primeiro mês aí com o site, eu tava vendo hoje a métrica, em 1 mês e meio a gente conseguiu 3 mil page views. Tudo orgânico e tal. Aí, cada pessoa que chegou até a gente sabe exatamente o que veio procurar, sabe o que tá, né, os textos e o material que a gente está divulgando. Então a gente, devagarinho a gente chega onde a gente quer dominar o mundo. Eu acho que a gente tinha que fazer também um Patreon aí, um padrinho aí pra botar no Facebook, lá o pessoal começar a mandar um dinheiro pra nós. Eu quero dinheiro. Eu também quero. Certeza. Ajudar aí a comprar uns equipamentos também aí, né, cara? Pra gente poder comprar umas camisetas aí pra gente poder usar. Os caras pediram dinheiro pra comprar camiseta, né, cara? Eu tenho umas contrasadas aqui, ó. Umas contrasadas. Eu tô precisando trocar aí, comprar umas camisetas novas, como eu falei, né? Comprar um boné novo, porque eu quero comprar 2 e poder trocar, né? Não, o único boné que eu quero agora, eu tenho aqui um boné da Fat Bull. O único boné que eu quero agora é boné de firma. Cara, boné de firma, boné da agricultura. O cara não pode. Tu tá te encaminhando pra terceira idade, né? E o velho que é velho tem que ter boné da agricultura, né, cara? Eu nasci velho, né? Eu também, mas eu fui que nem o Benjamin Button, eu tô rejuvenescendo. Rejuvenescendo, ao de Petrópolis.
É isso aí, então. Boné de Beleza, posto, então, senhores. boné de posto de gasolina. Texaco, bem antigo. Nossa senhora. Texaco. Tá louco, né, cara? É isso então? É isso então, a gente tá aí sempre na correria, porque ao contrário do que muitos dizem, inclusive alguns membros do Cine Sofia, a gente trabalha que nem louco, né, cara? E a gente tá sempre na correria pra conseguir gravar e fazer todas as coisas. Diferentemente do que muitos dizem aí nos nossos grupos de discussão. Eu tô aí, a gente tá dando, assim, ó, fazendo o máximo pra oferecer o melhor pra todo mundo, cara, de verdade. A gente acredita muito no trabalho que a gente faz. Tá saindo um excelente trabalho. É isso então, É isso, meus senhores, minhas senhoras. Mas então tá. Forte abraço aí pra todo mundo. Isso aí, meus velhos. Não morram. Fique com Deus pra sempre. Valeu. Até. É isso então, cara.